O Alter Rebbe estava nos explicando por que a Torá, que contém a sabedoria divina, a sabedoria suprema, que por sua vez contém a própria essência de Deus, uma vez que ele e sua sabedoria são uma coisa só, por que a Torá desceu até o nosso plano de forma tal que ela está investida em assuntos mundanos, físicos, terrestres? Por que a Torá não mantém apenas as ideias místicas, esotéricas, o campo espiritual, que parece mais elevado aos nossos olhos, ou que pode parecer mais inspirador? Por que a Torá desceu de forma tal até o nosso plano mundano, até o nosso plano terrestre? E mais ainda, comentamos sobre isso, que mesmo os nossos maiores sábios, as pessoas mais elevadas e espiritualizadas do povo de Israel, na história judaica, nós vemos que elas dedicavam a maior parte do seu tempo não ao estudo da mística, da Kabbalah, ou da oração. Alguns se dedicavam a isso, ou davam uma ênfase maior a isso, mas a grande maioria dedicava a maior parte do seu tempo ao estudo das leis práticas, dos assuntos terrestres, dos assuntos mundanos. Então nós estávamos vendo qual o motivo disso. Nós vimos que o motivo espiritual, o motivo místico disso é que justamente através desses assuntos, esses assuntos que nós podemos compreender de fato, porque eles versam de assuntos que fazem parte da nossa existência, da nossa vivência, assuntos mundanos, palpáveis, terrestres, etc., que nós podemos entender, apreender, captar, absorver dentro da nossa mente de forma completa, de forma integral. Dessa maneira, uma vez que esses assuntos eles contêm dentro de si, mesmo com toda essa embalagem física material, mesmo versando sobre esses assuntos aparentemente triviais e simples, simplórios, mas o principal é que eles contêm dentro de si a essência divina. E quando nós unificamos a nossa mente com esse conhecimento, que é derivado da sabedoria suprema de Deus, nesse instante a nossa parca sabedoria, a nossa pequena mente fica não só envolvida, mas unificada com a sabedoria divina. Mais do que isso, a essência da nossa alma se unifica de forma perfeita e completa com a essência de Deus. Isso só é possível quando nós tratamos de assuntos que versam de temas terrestres acessíveis à nossa mente, coisas palpáveis que nós compreendemos muito bem o que elas são. E esse é o objetivo, na realidade, de produzir essa morada a Deus, trazer divindade, trazer luz, revelação divina, justamente aqui no plano terrestre. Isso se concretiza através desse revestimento da Torá nos assuntos mundanos, assuntos materiais. Seguindo com as palavras do Alter Rebbe, ele nos diz: "Velachen nitlabsha a Torá beinyanim gashmim davka." Por isso a Torá foi revestida, a Torá se revestiu em assuntos físicos materiais especificamente, בכדי שאחר כך, בתחיית המתים, שהוא תכלית הבריאה, יהיה גילוי זה לנשמות שבגופים דווקא, para que mais tarde, quando chegar a época da ressurreição, após a revelação e chegada de Mashiach, num período posterior vem a ressurreição dos mortos, quando as almas voltarão a se encarnar, voltarão ao corpo físico aqui nesse mundo terrestre. E se fala que esse período é o objetivo final de toda a nossa história, da história da humanidade. Esse é o propósito da existência do mundo. Então vai ocorrer essa revelação para as almas incorporadas, especificamente para as almas incorporadas. Vamos tentar explicar esse assunto, ou entendê-lo de uma forma mais esclarecedora. A Torá foi dada para nós aqui no campo físico. Por isso ela está revestida em assuntos materiais. As mitzvot versam de coisas terrestres, mundanas, e toda parte da halachá, das leis da Torá, são coisas não transcendentais, esotéricas, místicas, não, são coisas de ordem prática no nosso mundo físico terrestre. E ele nos diz
Esse é o significado da Torá ter sido entregue aqui embaixo para o povo de Israel nesse mundo. A Torá não foi dada para os anjos num campo mais elevado. Os anjos estão numa postura, numa posição espiritual mais elevada que a nossa. Quando nós estamos aqui incorporados, quando estamos no mundo terrestre, num corpo físico, junto com a alma animal, etc. Mas a Kadosh Baruch Hu, Deus, ele quis justamente fazer a Torá baixar e descer até o ponto mais inferior, até chegar ao mundo físico e material, revestindo a Torá nos assuntos físicos, para com isso dar a nós a força, o poder de produzir e atrair revelação divina, trazer revelação da energia infinita de Deus aqui nesse mundo, da forma que nos encontramos aqui embaixo, no mundo terrestre. Almas incorporadas, porque as nossas almas já existiam antes de chegar a esse mundo. Eram almas que estavam num nível muito elevado, no campo de Atzilut, etc., no campo de emanação, ou nesse campo mais elevado de onde elas são derivadas, e lá as almas vivenciavam espiritualidade e divindade, como a gente sempre tem perguntado. Isso é uma questão que se repete muito na Hassidut, particularmente nos discursos hassídicos do Alter Rebbe, né? Qual o motivo da descida da alma nesse mundo? O que visa essa descida? Qual o objetivo da alma vindo a esse mundo? Qual a sua missão? Então nós falamos que uma vez que o propósito divino na criação era produzir essa revelação divina, a chamada morada, habitação de Deus no plano inferior. Então é para isso que as almas vieram e se incorporaram, se revestindo num corpo físico. De fato, o corpo físico limita muito o alcance espiritual da alma, o potencial da alma. O seu potencial fica embotado, fica travado. O seu potencial é diminuído, está reprimido, enquanto a alma divina se encontra até presa no nosso corpo físico e associada à alma animal, etc. Mas já que o objetivo divino era justamente esse, de refinar o campo físico terrestre, por isso a alma, que nisso consiste a sua missão, vir até, não é para o bem dela. Ela já estava num estado elevadíssimo antes de descer para esse mundo. No final ela vai se elevar também mais, mas o principal objetivo aqui é o refinamento do corpo físico, da alma animal, nesse plano terrestre, nesse mundo inferior. Por isso era necessário a alma vir e se incorporar, se encontrar no corpo físico, aqui no campo terrestre. E as mitzvot só podem ser cumpridas aqui nesse campo físico, através de um corpo físico no mundo terrestre nosso. Por isso ele nos diz a revelação da luz infinita de Deus, que é produzida através da Torá. Como nós já falamos, já dissemos, essa luz hoje não é perceptível aos nossos olhos. Nós não sentimos todo o efeito espiritual magnífico que se produz através do estudo da Torá, do cumprimento das mitzvot. Não sentimos e não notamos isso agora. Quando isso vai aparecer, quando isso vai se revelar? Apenas no futuro, depois da chegada de Mashiach, quando o mundo, então, todos os filtros vão ser retirados, todas as chamadas cascas que encobrem as crostas físicas materialistas, que encobrem a espiritualidade, que ocultam a divindade, vão ser retiradas. Então vai se revelar em todo o seu esplendor a luz divina e o fruto da energia divina que nós atraímos e trouxemos a esse mundo através de Torá, através de mitzvot. Isso vai acontecer quando, principalmente na época da ressurreição. Existe até uma discussão entre os nossos pensadores qual é o momento mais elevado da nossa história após a chegada de Mashiach. Ou seja, quando as almas vão chegar ao ápice, quando elas vão estar no estado mais perfeito e elevado de proximidade a Deus. Então, algumas correntes dizem, o próprio Maimônides, ele acha que quando as almas não estiverem incorporadas, como nós já dissemos, a alma já existia antes de vir ao corpo. E mesmo depois dos 120 anos de idade, quando a pessoa falece, o que significa o falecimento?
desvinculamento da alma do corpo. O corpo da terra veio e a terra ele voltará, ele jaz na terra, mas a alma também volta à sua origem, a alma continua existindo no chamado paraíso celestial, no mundo vindouro, e lá ela é remunerada, recompensada. Então, de acordo com uma corrente dos nossos sábios, a recompensa maior, a elevação maior da alma se atinge quando a alma não está no corpo, porque daí ela não tem as limitações corpóreas, físicas, materiais, ela está livre para curtir espiritualidade, vamos chamar assim, para sentir e vivenciar a espiritualidade de uma forma mais intensa, mais elevada. Porém, Nachmanides, que encabeceia uma corrente de sábios e principalmente cabalistas que tratam sobre o assunto, eles acabam determinando, isso é a conclusão final, que é aceita, trazida na Hassidut, etc., que o momento mais elevado da alma vai ocorrer não quando a alma está desencarnada, mas justamente após a ressurreição, quando a alma voltar a se reincorporar, estando aqui no corpo físico, no mundo físico. Por quê? Baseado no que explicamos até agora, podemos entender porque o objetivo final, o propósito divino na criação era justamente trazer divindade no plano terrestre, trazer espiritualidade dentro da matéria, atrair divindade dentro do próprio corpo físico. Por isso também a elevação maior da alma, essa revelação divina que vai se manifestar depois da chegada de Mashiach, aquilo que nós produzimos através do estudo da Torá, vai se manifestar essencialmente quando? Na era da ressurreição. Porque então vai se complementar, vamos concluir o objetivo, o propósito da criação, fazendo do mundo inferior, do mundo terrestre nosso, físico e material, uma morada para Deus, um lugar onde a essência de Deus esteja presente de forma revelada, explícita. O esplendor de Deus, a honra de Deus vai estar preenchendo toda a terra de maneira revelada. Isso é produzido através da Torá e Mitzvot que nós realizamos aqui no campo físico e terrestre. Portanto, esse período após a chegada de Mashiach, principalmente após a ressurreição dos mortos, quando as almas voltam para o campo terrestre, para o corpo físico, eles se constituem no objetivo final, no momento final, a perfeição do ideal alcançado, do objetivo realizado, do propósito da criação, porque o mundo foi criado desde o início. Por isso também se fala que a maior recompensa será concedida à alma, não quando a alma está no paraíso desincorporada, ela já é recompensada, ela já desfruta de um deleite, de um prazer espiritual imenso, infinito. Mas a grande recompensa da alma, conforme explicado na Kabbalah, vai ser dado à alma quando ela voltar para o corpo na hora da ressurreição. Porque uma vez que dissemos que esse é o objetivo da criação, divindade no campo físico, material, no campo mais inferior, então onde há essa morada de Deus, aqui a alma vai ser remunerada. Nós vamos ver em seguida que o estudo da Torá produz esse efeito magnífico, por mais que por enquanto não temos olhos aptos para enxergar e perceber isso, não temos os óculos, né? Hoje se produz óculos de 3 dimensões ou mais, mas esses óculos espirituais, nós ainda não somos dotados deles, pelo menos a maioria de nós. Mas aqui há uma condição prévia ou adicional para que isso aconteça, essa revelação, essa energização da alma com essa luz divina transcendental através do estudo da Torá. Quando isso vai acontecer? Somente quando Vehainu alidei bitula nefesh veitkalelutah beoreisot baruchu achshav. Isso ocorre através da anulação da alma, quando a pessoa anula o seu ego, quando a pessoa anula a sua própria alma diante de Deus, fazendo com que ela se absorva dentro da luz infinita de Deus. Assim como nós temos, por exemplo, a chama de uma vela ou de um fósforo, quando isso é colocado dentro da labareda de uma grande fogueira, então
a chama já se confunde, você não identifica lá, está aqui a chama do meu fósforo. Não, no meio de toda aquela labareda gigante, aquilo está completamente absorvido, ou como uma gota d'água num tubo de ensaio que é depositada no oceano. Então aquela gota, ela se perde na imensidão do oceano, ela está totalmente absorvida no oceano. Da mesma forma, se fala na Hassidut que esse é o objetivo nosso, fazer com que nossa alma seja absorvida na divindade, que a pessoa, até de certa forma isso significa perder sua individualidade, mas mais no sentido de deixar de lado o seu ego. Isso significa o conceito de anulação da alma diante de Deus, como isso se produz através do estudo da Torá. Então, o estudo da Torá, quando feito de forma verdadeira e adequada, ele deve trazer essa atitude, essa postura de anulação da alma para a divindade por parte da pessoa.